Depois de 12 dias, chegou o Fla-Flu. A partida que todo mundo aguardava depois dessa chatíssima e insuportável data FIFA veio para começar a definir quem vai ser o campeão carioca. Há uma tônica muito clara para essa partida e a gente vai abordar taticamente o que deve acontecer em campo. Então vem comigo que a gente vai falar sobre tática sem tatiquez, abordando aqui o que deve rolar essa partida. Vamos que vamos, eu queria convidar você a fazer o seu primeiro depósito ou fazer um depósito na 1xBet, utilizando o cupom 1x9, né? Eu não sou o X9 que divulgou as escalações, mas o cupom é 1x9, eu dobro o valor que você depositou. Então, se você depositou até R$ 1.200, você põe o cupom 1x9, você vai ganhar esse mesmo valor em bônus, tá bom? Então, aproveita e pega essa dica aí que a gente vai falar sobre o que deve acontecer em campo. O Flamengo, ele deve entrar em campo, segundo o X9 passou para o Pedro Henrique Torres, jornalista da ESPN, o Flamengo deve entrar com Santos, Varela, Fabrício Bruno, Rodrigo Caio, Davi Luiz, Ayrton Lucas, Thiago Maia, Gerson, Cebolinha, Gabigol e Pedro. E o Fluminense com o time de sempre, que todo mundo já conhece, entre aspas, do 1 ao 11, né? Marcelo já deve ir para o banco, né? Grande reforço, ídolo do Real Madrid, jogador revelado no Fluminense. Bom, primeiro, queria dar uma dica para você aí que vai fazer o cupom do 1xBet. Aliás, deixa teu like, se inscreve no canal, que a gente tem que bater 50 mil até o fim do ano e pode bater 22 mil hoje. Bom, o Everton Cebolinha aparentemente vai para o jogo e a 1xBet está pagando 4,5 para cada real apostado em caso de gol do Cebolinha, tá? Não é uma coisa absolutamente provável ou certa de acontecer, mas a probabilidade é alta para o quanto está pagando. Então pode ser uma oportunidade para você jogar o seu bônus. Então, vamos lá falar sobre o que acontece aqui em campo, o que provavelmente vai acontecer em campo. Primeiro, o Flamengo defendendo. Gente, o Flamengo vai defender e aí podem acontecer duas coisas. Primeiro, eu vou mostrar qual deve ser a intenção do Fluminense, tá? Quando estiver atacando o Flamengo e o Flamengo nessa formação, e depois como corrigir esse eventual problema. Bom, o Fluminense vai ter, inevitavelmente, em algum momento, a bola no pé do Martinelli em organização ofensiva. Nesse momento, o André deve se juntar ao Ganso, se alinhando ali a ele em organização ofensiva. E o Fluminense deve pesar, caso a formação do Flamengo seja essa, deve pesar ao lado direito da defesa do Flamengo. Por quê? Fabrício Bruno é um zagueiro um pouco menos inteligente, digamos assim, taticamente, para ler o que ele deve fazer em campo, e ele é um pouco menos móvel no sentido justamente dessa inteligência tática de saber compensar setores em inferioridade, e isso pode gerar um problema. Como o Martinelli cai às costas do Pedro, inevitavelmente ele vai ficar com a bola descoberta em vários momentos, e quando isso acontecer, o Gerson, como o Flamengo vai estar com duas sobras na última linha, né, por ter entrado com os três zagueiros, e o Fluminense deve encaixar ali em algum momento, especialmente quando a bola estiver centralizada, os pontas nos alas rubro-negros. O Flamengo com duas sobras, o que vai acontecer? Vai acabar faltando gente no meio de campo, se o Flamengo não corrigir, né, o que eu vou falar a seguir. Então a bola no pé do Martinelli descoberta, o Gerson vai ter que saltar a pressão e o espaço surge entre Fabrício, Bruno e André, e esse é o momento que o André recebe a bola e vai ter uma certa liberdade. O gol do Fluminense, né, ele acontece exatamente assim, né,
o gol de empate acontece exatamente assim quando o Pirani entra. O Pirani entra para fazer aquela função, o André baixa para ver o jogo de costa. O Pirani entra justamente para jogar de costas na frente da defesa do Flamengo. E aí o Fluminense começa a gerar superioridade. O zagueiro Pablo, que era o menos móvel, o menos com essa inteligência, o cara que tinha menos leitura tática naquela defesa do Flamengo, ficava sem saber, indeciso na hora de equilibrar os setores. E aí ele dá o bote atrasado, deixa a bola descoberta, deixa as costas também abertas, e aí o gol do Fluminense acontece. Tá? Então, ter essas duas sobras é relativamente temerário, uma vez que, se você não tiver a leitura tática de saltar a pressão para que esse espaço não apareça, né, quando o time adversário conseguir gerar a superioridade em algum setor, você acaba perdendo terreno em campo. Quando esse espaço acontece, é justamente quando, digamos, um time perde o meio de campo, tá? Isso gera superioridade para o adversário. Como corrigir isso, né? Como corrigir isso aí? Então vamos lá falar como corrigir isso aí. Mesmo com essa formação, é possível isso ser corrigido desde que, no momento da bola descoberta, quando, por exemplo, o Gerson tiver que fechar no Martinelli, o Fabrício e o Bruno venham junto, eliminando a segunda sobra. Mas tem que ser antes do André receber, antes desse jogador que está à frente dele receber. Lembra do exemplo do Pablo? Pois é, ele demorou para se movimentar, tentou fechar o espaço à frente, só que atrasado, acabou gerando espaço às costas. É o que acontece quando esse tipo de entrega, que a gente chama, né, quando um jogador perde a marcação do outro e um outro tem que começar a marcar, ele demora. Tá? Então, quando isso acontece de uma forma retardada, no sentido de lenta, o time perde terreno em campo ou até concede espaço às costas em lance capital de gol, ou concede espaço à frente em lance capital de gol, de finalização com espaço ou cruzamento com espaço. Então, a intenção do Fluminense é essa, e se o Flamengo entrar com 3 zagueiros, ele vai precisar ter muito bem treinado desses 2 zagueiros que jogam especialmente pelos lados, para que eles façam essa compensação na linha de meio, para que isso não gere a inferioridade numérica no meio e não gere um domínio completo do Fluminense. Bom, e isso, como eu tinha falado, o salto de pressão elimina a superioridade do adversário no meio de campo. Agora vamos ver o Flamengo atacando, tá? Então o Flamengo atacando, ele coloca os 2 alas no campo de ataque, e isso faz com que o Fluminense faça praticamente uma linha de 6. É isso mesmo, o Fluminense tem esse padrão, essa regra de ação, não de linha de 6, é um time que raramente não tem a bola, tá? Mas os pontas eles geram esses encaixes nos adversários, e os laterais defendem dentro da amplitude da própria área. Isso é a regra de ação do Fluminense defendendo. Aqui, quando a bola estiver no Rodrigo Caio, por exemplo, em organização ofensiva, eu sempre coloco a bola centralizada porque facilita a nossa visualização, tá, gente? O jogo de futebol não é assim, mas isso é uma questão ilustrativa para tentar mostrar para vocês equilíbrio entre os setores, tá? Então, o que o Flamengo quer com o Davi Luiz por um lado, por exemplo? E o que ele não tem com o Fabrício do outro? E isso é uma coisa importante de dizer, especialmente porque o Fabrício, no momento, é o xodó da torcida entre os zagueiros. Eu entendo que defensivamente tem feito atuações, digamos assim, vistosas, mas tem defeitos, tá, gente? A gente precisa abordar isso aqui. A gente está aqui para falar o que a maioria das pessoas não enxerga, então não tenho medo de ser impopular, tá? Aproveitando a minha impopularidade, deixa o teu like aí antes que você desista, se inscreve no canal antes que você desista. Então, a ideia é o Flamengo tentar botar essa bola no Davi Luiz, tá? E como o Fluminense tem uma sobra só na linha de defesa, ele não vai deixar essa defesa em mano a mano. O meio basicamente marca com 2 homens, porque o Cano e o Ganso têm pouquíssima intensidade de marcação quando o Fluminense não tem a bola, e é por isso que o Fluminense faz questão de ter também, né, além do estilo do treinador. E aí o Davi, conduzindo, ele acaba gerando um homem livre no meio. Nesse caso, quem identifica aqui na nossa ilustração, quem se identifica como homem livre, é o Thiago Maia. Se você for lembrar do jogo contra o Vasco, o Flamengo já estava tentando essa estratégia,
para tentar corrigir um problema do time que tem sido essa saída de 3 com os zagueiros pouco móveis ofensivamente, atacando pouco espaço, e isso gerando um time pouco articulado ofensivamente, tá? O problema é que se o Fluminense vai tentar fechar essa linha de passe para que a bola não chegue no Davi, porque ele sabe exatamente o que esperar do Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno não faz esse tipo de avanço conduzindo. Então, nesse contexto, os 3 zagueiros eles acabam não avançando, não lendo o espaço na frente. Pode ser até que o Davi se projete sem bola para tentar aparecer para um lançamento, que o Fabrício também não tem essa qualidade de dar lançamento, essa qualidade com bola. E sem isso, ele não gera superioridade no meio, só vai gerar superioridade na última linha, quer dizer, não vai gerar superioridade em setor nenhum, né? Só na defesa, só que a defesa pouco móvel não aproveita essa superioridade, o que faz com que o time progrida de uma forma muito mais lenta. E essa progressão mais lenta gera um time mais previsível. Um time mais previsível é um time que vai ser melhor marcado, e um time que vai ser melhor marcado é um time que vai fazer menos gol e vai ficar menos com a bola, o que é o mais perigoso ao enfrentar o Fluminense. Então, o Davi Luiz deve ter um papel muito importante na saída de bola, um papel que parte da torcida não gosta, porque ele conduz e tal, muitas vezes ele desperdiça a oportunidade de fazer boas jogadas quando conduz demais ou quando opta pela jogada errada. Fato é que, para ganhar terreno de jogo, ele vai ser necessário nessa formação. E aí agora eu vou dar a minha opinião, né? Quem está aqui até agora talvez queira ouvir minha opinião, então vou dar minha opinião. Bom, eu, Vitor, tá? Acho que a formação escolhida, como eu mostrei para vocês no vídeo, pode dar certo, pode dar errado, a depender basicamente desses fatores que eu mostrei no vídeo. Posso estar errado também, a gente vai ver o jogo. Segundo a minha convicção, a depender desses 2 fatores, um ofensivo e um defensivo, essa formação pode dar errado. Mas, vamos lá. Eu, Vitor, entraria com ela? Não. Por quê? Ou eu entraria só com 2 zagueiros e colocaria um lateral ali para fazer essa organização ofensiva, né? O Varela para fazer pelo lado direito, provavelmente abrindo o Matheus Gonçalves ou Matheus França em organização ofensiva por um dos lados, pelo lado direito. Ou eu entraria sim com os 3 zagueiros, mas entrando com os 3 zagueiros, nenhum desses seria o Fabrício Bruno, por conta justamente dessa fluidez ofensiva que ele não consegue entregar ao não ser um zagueiro bom conduzindo a bola, ao não ser um zagueiro bom invertendo o jogo, ao não ser o zagueiro que dá passe longo. Ele é um zagueiro que defensivamente é muito correto, é ótimo de ter no elenco, mas é pouco para ser titular absoluto do Flamengo, tá? Então, como você precisa ofensivamente de tudo isso que eu falei e defensivamente ainda precisa dessa leitura para ocupar os espaços no meio, eu optaria por um zagueiro mais móvel ainda, né? No caso, um Felipe Luiz pela esquerda e o Davi Luiz pela direita com o Rodrigo Caio, ou um Léo Pereira pela esquerda com o Davi pela direita e o Rodrigo Caio, ou em caso de dupla de zaga, Léo Pereira e Davi Luiz, né, com uma linha de 4 e organização ofensiva segurando o Varela de um lado e deixando os 2 zagueiros completando a saída de 3, né? E num contexto de zagueiros móveis e inteligentes taticamente, acostumados a fazer esse equilíbrio entre os setores, que é muito importante para que não se perca terreno em jogo. Qualquer formação pode dar certo, até contra qualquer adversário, desde que você consiga equilibrar as superioridades do adversário e evitar que elas existam, e você gerar superioridades no campo do adversário. Parece simples, mas é difícil para chuchu, né? Por isso que os técnicos ganham tão bem. E às vezes nem fazem o mais correto com esse dinheiro, tá bom? A dica, então, mas é dica tipo para você jogar o valor baixo e tentar ganhar alto por conta da odd, tá? Então, gol do Cebolinha pagando 4,5 por real apostado. Vai lá com o cupom 1x9 na 1xBet, procura essa linha que tá lá e deposita até R$ 1.200 e ganha 100% em bônus utilizando o cupom 1x9, tá bom? Se inscreve no canal,
deixa o teu like, se torna membro do canal, membros do canal do Falso 9, escutam os meus comentários ao vivo durante todos os jogos do Flamengo e nesse jogo não será diferente, tá bom? Então, vou nessa e bom jogo para todos, né? Que o time correto vence esse jogo.